Na unidade anterior, nós abordamos sobre as três formas de representação do cinema de Tarantino: o realismo do cotidiano, os momentos exploitation e o jogo. Os três modos oscilam e coexistem no universo ficcional previamente existente, o filme de crime urbano. Pulp Fiction é o longa-metragem de Tarantino que mais explora uma constante oscilação entre as três formas, o que explica parcialmente as rápidas mudanças de tom, de ritmo e, inclusive, de códigos e verossimilhança, ou seja, harmonia entre os fatos. Os três modos são de natureza diversa. O realismo do cotidiano e os momentos exploitation são conformados fundamentalmente por aspectos de estilo, uma forma realista de representação e outra que agride e choca, além de elementos temáticos, como situações banais, violência e sexo. Já o terceiro modo, o jogo, acrescenta ao estilo a manipulação das formas de expressão próprias do meio do cinema, o aspecto formal que não depende do meio fílmico, ou seja, como se narra uma história. A fusão de gênero e realismo do cotidiano era modificada com a invasão do acaso até criar uma escalada realista que terminava no absurdo e frequentemente grotesco. Situações apresentadas como realistas são exageradas até chegarem a um ponto de hiperrealismo que, de tão hiper, já não é real, mas absurdo. A overdose de Mia é um exemplo claro de um ponto de partida realista. Mia confunde cocaína com heroína e entra em coma, que chega ao humor negro absurdo com a ressurreição através da injeção de adrenalina no coração. Mia, so listen, I gotta go, all right? Oh, Jesus fucking Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, fuck me. Fuck me. Oh, come on, girl. We're getting out of here. We gotta walk now. Don't fucking die on me, Mia! Help me, pick her up. Shit. Oh. Okay, I think it's ready. All right, please hurry up, man. Okay, hurry up. Here, I'll tell you what to do. No, man, I ain't give you're gonna give it a shot. No, you're gonna give it a shot. I ain't giving her the shot. I never done this before. I ain't never done it before either, all right? I ain't starting now. Look, you brought her here, and that means that you're gonna give her the shot. The day that I bring an ODM bitch to your house, then I give her the shot. Give her the shot. Give it to me. Here. Give me that. All right, tell me what to do. Okay, you're giving her an injection of adrenaline straight to her heart, but she's got a breastplate. You gotta pierce through that. So what you gotta do is you gotta bring the needle down in a stabbing motion. I gotta stab her 3 times? No, you don't gotta fucking stab her 3 times. You gotta stab her once, but it's gotta be hard enough to get through her breastplate into her heart. All right? And then once you do that, you press down on the plunger. Okay, then what happens? A picada da agulha e o pulo de Mia como se fosse um morto-vivo conformam um momento exploitation de tom obscuro, que provoca reações contraditórias no espectador. A imagem de Mia pálida após a injeção combina o hiperrealismo do ressuscitamento de uma overdose de droga com a evocação cinéfila dos filmes de zumbis dos anos 80, em especial os italianos dirigidos por Lúcio Fulci. If you're all right, then say something. Something? That was fucking trippy. Oh, man.
Quando o filme corta para Vincent e Mia no carro voltando para a casa dela, já se retornou ao tom característico do realismo do cotidiano. Essa passagem ambígua de realismo a hiperrealismo e absurdo cria a necessidade de analisar com mais vagar outros momentos nos quais Tarantino constrói uma aparência de realismo. Até mesmo cenas banais e, portanto, bastante menos absurdas, são realistas apenas na aparência. Um exemplo é o encontro causal aparentemente realista e próprio da vida cotidiana entre Butch e Marcellus, cujo absurdo passa despercebido num primeiro momento por uma mise-en-scène realista. Basta pensar na fraca verossimilhança do centro para perceber por que a cena gera as gargalhadas do público. Se pensarmos que o realismo pretende reproduzir na tela algo que pode ocorrer na vida real, por que um poderoso gangster iria comprar pessoalmente, sem companhia, donuts e café? Outra situação que é realista somente na superfície é a longa conversa de Vincent e Jules no corredor do apartamento de Brett e seus colegas. Um detalhe aponta para o trânsito ambíguo entre realismo e absurdo, quando Jules pergunta a hora para Vincent e este responde 7h22 da manhã. Jules diz que ainda não é hora de entrar e ambos se afastam um pouco da porta para continuar discutindo o significado de uma massagem nos pés. O realismo da resposta exata contrasta com o absurdo de que os assassinos têm um horário para entrar. Adiem a missão por pouco mais de um minuto e fiquem no corredor numa missão que as convenções de gênero levam a pensar que tem algo de perigosa. And sticking your tongue in the holiest of holies ain't the same fucking ballpark. It ain't the same league. It ain't even the same fucking sport. Look, foot massages don't mean shit. Have you ever given a foot massage? Don't be telling me about foot massages. I'm the foot fucking master. You given a lot of them? Shit, yeah. Got my technique down and everything. I don't be tickling or nothing. Would you give a guy a foot massage? Fuck you. You give him a lot? Fuck you. You know, I'm kind of tired. I could use a foot massage myself. Yo, man, you best back off. I'm getting a little pissed here. This is the door. Yeah, it is. Time you got? 7:22 in the a.m. No, ain't quite time yet. Come on, let's hang back. Outro similar instante de passagem do banal ao absurdo ocorre na visita de Butch ao seu apartamento. O boxeador entra cauteloso, recupera seu relógio e, quando lhe parece que ali não há ninguém, decide fazer torradas. Um instante próprio da vida doméstica que se torna irreal se considerarmos que Butch arrisca a vida ao entrar em sua ex-casa. O cotidiano, o absurdo e a falta de verossimilhança realista aumentam quando se escuta o ruído da descarga e Vincent sai do banheiro com uma revista em quadrinhos na mão. Em todos os casos citados, o realismo vira irreal por causa das ações irracionais, embora banais, dos personagens. São com essas situações banais do cotidiano que tornam os filmes de Tarantino singulares, demonstrando a genialidade do diretor. Após assistir essa análise, acesse as nossas atividades para que possamos avaliar e dar o feedback das suas respostas e sabermos se você agora entende mesmo sobre o diretor.